Olá pessoas, aqui é Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente falar dos medos dessa pessoa em relação a você ou em relação à situação de vocês. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira é a mandala e a segunda, orgonite verde. Tá? Antes da gente começar a mentalização, eu acabo esquecendo, né, de dar um aviso a vocês, a quem possa interessar. Eu abri a experiência de clube de membros aqui do canal, né? Não é uma coisa obrigatória, mas no clube de membros eu vou estar sempre subindo um conteúdo exclusivo para quem está assinando, tá? Então as pessoas que assinam têm acesso ao conteúdo aberto, tá? E o assinante, o membro, né, ele tem direito, ou pelo menos eu tenho feito dessa forma, tenho subido conteúdo específico para as pessoas que estão assinando, tá? Inclusive com temas mais variados e com temas mais pessoais, né? Então, para o pessoal que de repente está querendo um novo amor, para o pessoal que está querendo leituras mais para a vida pessoal ou vida financeira, esse tipo de conteúdo eu estou subindo para os membros, tá? Porque é um tipo de conteúdo que para o público aberto não tem muito acesso, tá? Então, são 3 categorias de membro. Caso você tenha interesse, você pode entrar para dar uma olhada, tá? Então, fica o convite para quem quiser, mas a gente continua com os vídeos públicos aqui no YouTube, tá? Agora você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção. Então, vamos ao primeiro grupo, que é o grupo da mandala. Essa pessoa tem medos em relação ao consulente 1. Que medos são esses? Os receios, os medos dessa pessoa em relação ao consulente 1. Receios, os medos dessa pessoa em relação ao consulente 1. Ás de paus, a energia. Só tem medos em relação ao consulente 1. Quais são esses receios? São esses medos. E o crescimento. Essa carta saiu, acho que na última leitura, né? Essa pessoa, inicialmente, primeira coisa, ela se sente muito conectada a você, tá? Espiritualmente falando. Mesmo ela não, de repente, é uma pessoa que não acredita ou não entende muito de conexão espiritual. É uma pessoa que eu não sei o que está acontecendo aqui entre vocês, mas é uma pessoa que ainda é muito apaixonada, ou se sente muito conectada a você ainda, tá? Caso vocês estejam afastados há algum tempo. Aqui, assim, parece até que ela, cada dia que passa, ela está mais conectada a você. Então, aqui tem uma dificuldade de seguir em frente, tem uma dificuldade de esquecer, né? Tem um receio de repente, ceder aos próprios desejos, ceder às próprias vontades. Então, isso pode ser qualquer coisa. Ou ceder alguma coisa que você pediu, ou ceder de fazer uma procura, ou não aguentar de saudade, né? Porque o Ás de Paus, ele fala muito dessa ação meio impetuosa, né? Meio
disparada de emoção e desejo, muito sem pensar, né? Então, assim, ela pode estar muito receosa disso, né? Porque aqui tem uma falta, tem uma dificuldade de se desvincular da tua energia. E me parece que isso não está sumindo, isso está crescendo a cada dia. Então, esse fogo, essa intensidade, essa paixão, ou essa vontade de estar junto, essa vontade de procurar, por exemplo, ou de voltar para você, né? Ceder a fazer um contato, ceder a fazer uma busca, isso parece que não está, né? Não é o fogo de palha, né? Quer dizer, não está acabando. Parece que está crescendo esse fogo dentro dessa pessoa, essa vontade, seja lá do que for em relação a você. Então aqui eu sinto que ela tem uma preocupação, um receio de repente não conseguir controlar o ímpeto dela na tua direção, né? Isso pode ser qualquer coisa, quer dizer, depende da atitude que ela está tomando agora. Ah, ela tomou a decisão de que não quer mais falar com você. Pô, ela está com medo de não conseguir manter isso, né? De procurar, de acabar falando, né? Ah, ela deu um basta, sumiu, disse que não ia procurar mais, ela já está começando a ficar receosa de que está muito intenso dentro dela a vontade de procurar de novo, sabe? E para alguns casos, né, quando a pessoa é um pouquinho melhor, né, tem um pouquinho mais de repertório, a pessoa vai mais além, vai para a questão espiritual, uma pessoa que está sentindo que vocês têm uma conexão espiritual importante. Então, tipo, você não vai sair da vida dessa pessoa com facilidade. Pelo menos ela está entendendo isso. E isso está dando medo nela, né? Porque talvez ela quisesse superar, talvez ela quisesse seguir em frente, talvez ela já esteja numa outra relação, né? Pode já estar tocando, ou de repente já tinha uma outra relação antes, se era triângulo amoroso, né? E aí, de repente, se afastou, não quer mais, não procura mais, achou que ia tocar para frente e isso não está acontecendo. Isso pode estar meio apavorante para ela, né? No sentido de que, pô, eu achei que fosse superar, eu achei que fosse esquecer, eu achei que... Mas não, eu me sinto cada dia que passa, mesmo distante, mesmo brigado, mesmo afastado, eu sinto que essa vontade de estar com o consulente 1 só cresce, só aumenta, tá? E se ela é uma pessoa que entende um pouco mais dessa questão espiritual ou está aceitando um pouco mais isso está sendo importante para ela aprender algumas coisas, né? Que para alguns casos era uma pessoa que não acreditava, era uma pessoa que debochava, né? Ah, não sei o que, essa coisa de destino, né? Isso aí não existe. As pessoas não são conectadas. Do dia que eu quiser tirar, eu tiro mesmo da minha vida, né? Então, algumas pessoas até têm essa coisa meio arrogante, né? Porque elas não entendem, não seguem nada, né? E podem ter até uma atitude meio até meio desrespeitosa, né? Com relação àquilo que elas não estão enxergando e não estão entendendo. Então, me parece que, de alguma forma, ela está aprendendo, né? Então, ela está aprendendo, está crescendo como pessoa, porque ela começa a perceber que há, sim, né? Uma mão de destino nesse encontro ou na tua presença na vida dessa pessoa, na tua existência, o tempo de existência que você teve na vida dela, que ela podia desconsiderar, né, no início, e agora me parece que ela está levando isso um pouco mais a sério. Isso pode estar apavorando ela, tipo, ai meu Deus, será que eu nunca vou esquecer, né? Será que eu nunca vou tocar para frente? Será que eu nunca, né? Ah, já tô com vontade de procurar, me afastei, já tô querendo, né, falar alguma coisa, já tô querendo ir atrás, né? Então, aqui pode ter um receio disso, ela pode estar com receio de energias que ela não está entendendo, que ela nem compreende, tá? Pode ser isso também. Mas isso está servindo para ela abrir os horizontes dela, né, nesse tipo de assunto. Às vezes é uma pessoa que ignora esse tipo de assunto, né, ou desconsiderava isso como importante. Pode estar sendo positivo para ela, né, como crescimento pessoal. Consulente 1, essa pessoa tem medos
em relação ao consulente 1. Então, ela de cara, ela já está começando a ficar com medo da conexão que ela sente com você e começando a ficar com medo de não aguentar, caso vocês estejam afastados por atitudes dela, tá? Começando a ficar com medo de não aguentar, de manter esse afastamento que ela mesma criou, tá? Ou você pode ter criado também, e ela entrou numa de, eu não vou procurar porque não fui eu que afastei e tal, né? Pode ser. E aí, assim, tá em vias de fazer isso, tá? A carta do diabo, e tá pensando nisso obsessivamente, não tá se sentindo bem, tá vibrando baixo, pode estar com ciúme, sofrendo 9 de espadas. Essa pessoa tá pensando demais em te procurar. Cavaleiro de ouros. Está se demorando, é por isso. Rainha de ouros, entendi. Então, assim, você tá muito calmo e tranquilo, né? A posição que você assumiu, você mantém. Então, se foi você que se afastou, você se afastou, você sabia o que você estava fazendo, você está mantendo isso. Aqui, essa pessoa está vendo, tá? Uma tranquilidade da tua parte nessa situação. Se você não está tranquilo, você está fingindo muito bem, tá? Que ela está vendo uma tranquilidade da tua parte nessa situação que está deixando ela louca, pirada, tá? Ela está entrando em crise existencial, porque você não está se desesperando, você não está rastejando, você não está indo atrás, você não quer mais, você já pode ter dito que não quer, né? Ou que você não vai ceder alguma coisa que é muito importante para ela. Essa pessoa, ela pode ter tido atitudes manipuladoras com você. A primeira carta é a carta do diabo, tá? Então, ela pode ter tido ações com você que foram ações na tentativa de fazer você ceder a alguma coisa, uma tentativa de fazer você assumir ou bancar alguma coisa que ela queria que você assumisse ou bancasse, ou aceitasse alguma coisa que ela queria. Pode ser uma pessoa que traz essa energia muito densa para a relação, né? Para alguns casos, muito tóxica. Para outros, nem tão tóxica, mas uma pessoa que, de repente, nessa situação, teve atitudes tóxicas com você, tá? O que eu percebo aqui é que ela tá com medo de se pelar, de se arrepender das atitudes que teve com você. Vou refazer o que eu falei. Com medo de se pelar, de se arrepender amargamente da atitude que teve com você. Para alguns casos, a atitude que teve com você foi não te oferecer algo de mais valioso, que pode ser qualquer coisa, ou valorizar você, né, a pessoa que você era dentro dessa relação, ou te dar algo mais estável, ou assumir um relacionamento, seja lá o que for, tá? Oferecer essa moeda para você de alguma forma. Então, ela entende que ela te desvalorizou de alguma forma e ela está se arrependendo amargamente disso, tá? Como que ela pode ter te desvalorizado? Sendo manipuladora, sendo, né, vamos lá, o leque de opções da carta do diabo, sendo traidora, sendo mentirosa, sendo uma pessoa que tinha ações com você para forçar você a qualquer custo fazer aquilo que ela queria, tá? Sendo uma pessoa que você queria ter algo mais sério e ela ficava o tempo todo levando tudo para superficialidade física, casualidade física. Eu não posso usar as palavras, senão o YouTube briga comigo, tá? Você já entendeu, né? Então, tudo só, né, para ficar se agarrando, coisa do tipo. Isso também pode ter sido uma desvalorização para você, porque você enxergava algo mais e ela não lhe ofereceu esse algo mais. Essa pessoa pode ter tido uma ação para algumas pessoas de ter, assim, usado você. Você pode ter ficado com essa sensação, né? De ter sido usado de alguma forma. Ela tem total noção de que ela agiu assim, tá? Ela não foi bacana com você e hoje ela está pirada, tá? Não dorme direito, ou não dorme, ou tá
demorando para dormir ou está acordando durante a noite, se sentindo muito culpada por ter tido ações com você injustas, que você não merecia receber. Ações em que ela tentou, de alguma forma, manipular essa situação de vocês a favor dela, tá? A favor de ganhar mais tempo, né? A favor de ficar parada sem oferecer aquilo que você queria. Essa pessoa tem medo, em primeiro lugar, de você enxergar que ela foi manipuladora com você, tá? Ela tem medo disso. Ela tem medo de não conseguir reverter isso que ela fez, tá? É por isso que isso está queimando dentro dela, tá? Que nem brasa. Então é como se, né, o caminho dela estivesse falando, olha, você precisa resolver isso aqui, né? Então, precisa resolver, precisa fazer alguma coisa a respeito, que ficar desse jeito não adianta, né? Vai acabar adoecendo, vai acabar sofrendo demais, pirando a cabeça e não resolve, né? Você fica pensando. São duas cartas seguidas de pensamento obsessivo. Essa pessoa pensa obsessivamente em você, dia e noite, principalmente à noite, dia e noite, principalmente à noite, tá? Então ela tá com medo de não conseguir te esquecer, ela está com medo de não te superar, ela tá com medo de passar o resto da vida pensando em você dia e noite, porque esse fogo que está dentro dela, essa vontade que ela tem de procurar, que ela está se demorando demais para cumprir, só cresce a cada dia. Enquanto ela achou que isso ia apagar, que isso ia morrer, isso só está aumentando de tamanho, tá? É uma pessoa que sabe que para resolver essa situação com você, ela vai ter que te procurar, ela está protelando de fazer isso, tá? E eu vou te falar, é uma pessoa que está com um pensamento muito distorcido a respeito das ações, possíveis ações dela. Por quê? Porque ela sabe que para te procurar e resolver isso aqui que ela aprontou, tá? Ela vai ter que te procurar te valorizando muito, tá? E ela tá ganhando tempo para fazer isso. Por quê? Porque ela tá vendo que você está se valorizando muito. Você não vai aceitar qualquer desculpa esfarrapada, tá? Você não vai aceitar qualquer coisa. Você não vai aceitar mais do mesmo, né? Aquela coisa, só vai ficar beijando meu pescoço, me agarrando e no final não me dando aquilo que eu mereço. Você não vai aceitar mais do que você merece. Ponto. Rainha de ouros, tá? E essa pessoa se vê um cavaleiro, quer dizer, ela se vê inferiorizada em relação a você. Quer dizer, como que esse cavaleiro vem para atender todas as necessidades dessa rainha de ouros? Quer dizer, uma pessoa que talvez já tivesse se movimentado na sua direção se você estivesse demonstrando desespero. Se você tivesse desesperado, chorando pelos cantos, andando atrás dessa pessoa, essa pessoa já teria pensado assim, tá na minha mão, agora eu posso procurar, né? Então, quer dizer, o fato dela demorar para fazer essa procura vem do fato de que você está se valorizando muito e de que você mostrou para ela, ou com as suas atitudes, você vem mostrando para ela que você só aceita ela na sua vida ou ela retornar para sua vida se for para ela te oferecer a moeda que você merece receber. Acabou. Ou você volta me valorizando, me tratando bem, ou me oferecendo a relação que eu quero, seja lá o que for que você quer dessa pessoa, ou então é melhor não voltar, tá? Isso está dando um medo danado nela, né? Então ela tá com medo de te procurar, primeiro porque ela aprontou. E aí são vários casos, né? Você tem que saber. Então ela tá com medo de te procurar porque você tá pleno ou plena, né? Então pleno ou plena, talvez você não aceite o que ela tem para te oferecer, ok? Então ela tá com medo disso, de repente procurar e dar com os burros na água. Ela tá com medo de não te esquecer nunca, né? Porque ela pensa em você obsessivamente. Mesmo achando que ia se afastar, parece que o sentimento só cresce. Isso chega ao ponto de já estar no desespero, já tem uma angústia, já tem um desespero aqui, porque parece que só ela está nervosa com essa situação. Você está muito bem obrigado com a decisão que você tomou aqui,
tá? Isso tá gerando um medo da perda, tá? Então, mais um medo em relação a você é o medo de repente, você não querer mais, né? Perdeu em definitivo, será que isso acabou, né? Eu sou um cavaleiro, o consulente 1 é uma rainha, será que eu sou capaz de atender? Se eu voltar, será que eu sou capaz de atender as necessidades do consulente 1? É mais um receio que essa pessoa tem. Essa pessoa tem muitos receios. O que não falta é receio aqui, começa com a carta do diabo, né? Porque ela é uma pessoa pessimista. Ela é uma pessoa pessimista, ela vê o lado negativo das coisas, ela se enxerga de forma negativa. Uma pessoa incapaz, uma pessoa pouco merecedora. Então, tudo que ela vê é medo, tá? É a leitura do medroso. E é uma pessoa que explana ou expõe todo esse medo com as atitudes dela. Atitudes sempre equivocadas, atitudes tortas, tá? Inclusive, uma das atitudes pode ter sido o afastamento, que ela achou que ia tocar para frente, agora já está doida para procurar. Mas ela vai procurar, ela vai falar o quê para você, já que você está pleno ou plena, né? Então, isso é um medo. Aí, se eu procurar e tomar um fora? E se eu procurar e o consulente não quiser mais? Tá? São muitos receios aqui, tá? Outro medo dela, será que eu nunca vou esquecer? O consulente 1, meu Deus do céu, já me afastei, já fui embora, já disse que não quero mais, já não procurei mais, a gente está um tempo sem se falar e eu não consigo esquecer e isso não para de martelar na minha cabeça, né? Será que isso nunca vai embora? Será que isso nunca vai finalizar? Será que é para sempre? Será que nós somos realmente conectados? Será que se existe essa coisa de chama gêmea, alma gêmea, né? Será que isso é real? Conexão espiritual, né? Então você tem que adaptar para a pessoa que você trouxe para cá. Se ela é uma pessoa muito cética, ela está começando a acreditar em algumas coisas, tá? Mas aqui é a típica história do tá aprendendo na dor. Medo de ter terminado, eu já tinha falado, tá? Medo dessa rainha de ouros não querer mais. Ela tá com medo de você finalizar. Ela é quase, eu enxerguei aqui agora uma luta de boxe, sabe? Ela tá com medo de te procurar e você dar aquele direto de esquerda e ela, pum, cair no chão. Finalizar as coisas. Como se você estivesse esperando ela procurar só para finalizar. Aí você pode falar assim, eu tô nessa vibração mesmo, eu quero mais dar uma invertida nessa pessoa. Ok, você que sabe. Muitas pessoas podem não estar nessa vibração, muitas pessoas estão tocando a vida, né? Se preocupando com seus familiares, seu dinheiro, seu trabalho, sua própria saúde, né? Então você está tocando tua vida, está se valorizando. Você não está nem preocupado em dar uma invertida nessa pessoa, né? Mas ela é uma pessoa que pensa tão negativo que ela tem medo de tomar um fora de você. Ela tem medo de te procurar e você nocautear ela durante essa conversa, né? Mas eu não quero mais. Mas isso não me serve mais. Não, mas eu não gosto mais de você. Não, né? Ela tá apavorada com isso, tá? Ela tem medo de, caso vocês tentem alguma coisa, ela não conseguir fazer as mudanças necessárias para isso dar certo, porque ela se enxerga, né, as transformações, ela se enxerga inferiorizada em relação a você. Então ela se questiona, será que eu vou ser capaz dessa vez atender as expectativas? Veja bem, essa pessoa, ela é uma pessoa pouco confiante, tá? Você pode me dar um documento que eu assino aqui. É uma pessoa de pouca confiança. Ela pode mostrar o que quiser para você e para os outros. Que ela se acha o máximo, que ela se acha mais esperta, mais maravilhosa, mais cheirosa. Nada disso é real, tá? Nada disso é real. Principalmente em relação a você. Ela se acha, se sente pouco confiante diante de você. Ela enxerga você como uma rainha e ela como um cavaleiro.
tá? Então, vocês não estão, na opinião dela, no mesmo patamar, tá? Então, ela pode demonstrar a confiança que for. A primeira carta é a carta do diabo. Ela acredita que, de alguma forma, ela pode não atender às tuas expectativas caso vocês retornem para algo sólido. 2 cartas da corte de ouros, tá? Caso vocês retornem, será que eu consigo fazer as transformações necessárias em mim para atender essa rainha de ouros? Ah, mas essa pessoa sempre se mostrou confiante. Sinto muito, mas não é o que ela pensa dela mesma. É o que ela mostra para os outros. É uma máscara. Ela mostra para os outros, mas não é o que ela sente de si própria, tá? Aqui tem uma sensação de incapacidade. E muitas vezes essas pessoas que se acham incapazes ficam tentando se exacerbar para cima do outro, né? Aquela pessoa que se acha demais, geralmente se acha de menos na realidade, tá? Então, aqui tem um receio de não conseguir fazer as mudanças necessárias para atender às tuas necessidades. Caso ela volte para a tua vida. Pajem de copas, será que eu vou conseguir evoluir emocionalmente? Porque emocionalmente eu sou imaturo, sou uma criança, né? Meu Deus, né? Será que eu vou conseguir sair desse meu perfil pajem de copas e vou conseguir falar de amor melhor, entregar meu amor de forma melhor, né? Será que nessa comunicação que eu tô quase fazendo para o consulente 1, eu vou conseguir passar tudo que eu tô sentindo? Porque eu não sou muito capaz de fazer isso. Eu tenho as minhas dificuldades, né? De expor os meus sentimentos. Uma pessoa que pode ter muita dificuldade de expor as fraquezas, por exemplo. Os medos que você está vendo aqui, tá? Será que eu vou ser capaz de matar esse perfil pajem e evoluir para uma coisa melhor, né? Entregar mais sentimento, falar mais de amor, né? Me comunicar de uma forma mais carinhosa. Então, será uma pessoa bruta, né? Uma pessoa mais fria. Será que eu vou ser capaz de ser mais carinhoso, mais atencioso? Essa pessoa é cheia de problemas de confiança, tá? Ela se vê assim muito imatura, muito pouco desenvolvida, com pouco repertório, tá? Tirar logo as 2 últimas. Tô tão espantada com essa leitura. 3 de ouros. Será que eu vou conseguir oferecer a relação de parceria que o consulente 1 quer da minha parte? Meu Deus. Tinha que fechar com uma imperatriz. Você é a pessoa da vida dessa pessoa. Porém, ela não se vê aos teus pés. Ela não se vê aos teus pés. Tá? Você é a melhor pessoa que ela já conheceu na vida, só que ela se vê muito inferiorizada em relação a você. Muito. A tua postura atual, seja lá qual for, tá? Está sendo de grande valor para essa pessoa, para a opinião que essa pessoa tem a seu respeito. Essa pessoa tem medo de você, da pessoa que você é. Não é porque ela acha que você é ruim, não, de forma nenhuma. Imperatriz, né? Você é a pessoa que sabe nutrir um relacionamento saudável. Você está pronto para viver uma relação de valor. Será que ela é capaz? Gente, é um pajem na mesma linha de uma imperatriz. Tá? É se enxergar pouco confiante diante de uma pessoa, que é você, tá? Que tá num outro patamar, muito, muito, muito mais elevado. Essa pessoa enxerga você como uma pessoa melhor do que ela. Duvido que ela tenha mostrado isso para você. Para alguns casos, ela pode até ter falado isso, mas é muito pouco provável aqui, tá? Então, geralmente, quando você se vê tão inferior ao outro, você pode se exacerbar mostrando muita confiança, tá? Mas, na verdade, essa pessoa,
ela tem uma admiração para você que chega a ser uma coisa meio doida, né? Você é a melhor pessoa que ela já conheceu na vida dela, tá? Será que ela consegue fazer as transformações necessárias para atender às tuas expectativas? Você já estava saindo como uma rainha de ouros, agora saiu como uma imperatriz. Nossa Senhora! Tem que ser uma pessoa que está com a cabeça muito em dia, né? Para te atender. Aí você pode falar, mas eu nunca cobrei quase nada dessa pessoa. Mas ela se cobra. Ela se cobra. E de uma forma muito dura. Muito dura em relação a você. Pensa em você dia e noite. Essa pessoa, se ela está conhecendo outras pessoas, pode ser, porque tem uma energia 3 na leitura. Se ela está conhecendo outras pessoas, minha Nossa Senhora, ela não para de comparar essas pessoas com você. E de uma forma dolorosa. Dolorosa, tá difícil para ela. Por quê? É muito difícil para ela ficar longe de você, mas é muito difícil para ela oferecer para você o valor que você merece receber. Pelo menos é isso que ela acha. Tá? Ela se vê muito inferior. Será que ela é capaz de atender às tuas necessidades, de viver uma relação com programação futura? Vamos começar agora para a gente ter um futuro bacana, um futuro sólido. Essa pessoa enxerga que você está pronto para viver isso. E ela não. Como que ela faz? Né? Ela vai ter que morrer e nascer de novo? Uma outra pessoa? Com uma outra energia, uma outra vibração? O que precisa ser transformado aqui para ela conseguir te fornecer aquilo que você precisa? Tá? Aqui é uma leitura de muitos medos. Ela tem medo de você enxergar ela inferior, ela tem medo de alguma forma de não atender às tuas expectativas, de não fornecer para você, né, o relacionamento saudável que você quer ter com ela, de não ser capaz de te tratar melhor, com mais carinho, como ela acha que você merece, tá? É uma pessoa que está numa posição que ela precisa trabalhar a cabeça dela, para que ela fique mais confiante e possa estar do lado de uma pessoa como você, porque ela enxerga você assim como a melhor pessoa que ela conheceu. E ela não te esquece, ela não te solta, e ela já está de uma forma muito crescente, querendo procurar, querendo ir até você. Então, um pouco de cuidado com essa pessoa, tá? Porque é uma pessoa que tem uma tendência a amar muito você, quer estar com você, e volta e meia ela vai dar esses problemas de confiança, né? E aí você que vai ter que aturar, você que vai ter que ter paciência, tá? Aqui é uma pessoa que precisa trabalhar essa questão nela, para que vocês possam realmente ter alguma coisa bem saudável aqui, tá bom? Vamos para o 2. Vamos ao consulente 2, grupo 2, bonite verde. Bom, vocês vão ver uns bichinhos de luz volta e meia aparecendo aqui, tá? Porque tá no horário, eles estão se exibindo aqui e eu não tenho muito o que fazer. Daqui a pouco eles vão aparecer aqui, né? Não foi esse baralho aqui, não. Foi esse aqui que eu tirei primeiro. Vamos lá. Consulente 2. Medos dessa pessoa em relação ao consulente 2. Se ficar assim uma revoada, eu vou parar a leitura e vou aguardar que eles percam as asas. Ai, gente, coisas do Lavanda Tarô, né? Consulente 2, medos dessa pessoa. Em relação ao consulente 2. 10 de ouros, o legado. 10 de ouros, quanta gente numa carta, né? Olha só. Quanta gente olhando para você.
Essa pessoa tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, do olhar do outro. Insolente 2. Como tem saído sobre isso, né? Me parece que tem muita gente envolvida nessa história. O reflexo. Essa pessoa tem medo que de alguma forma, tá? Aqui eu vejo coisas diferentes, eu não vi relação ainda entre as duas cartas, tá? Essa pessoa tem medo dessa situação de vocês, um dos medos, porque tem muita gente envolvida. 10 de ouros, é a carta da família, é a carta do patrimônio, né? É a carta daquilo que se construiu durante o tempo com alguém, né? Cachorro, casa, parente, avô, seja lá o que for, tá? Tem muita gente que pode estar envolvida nessa história. Ela pode estar com medo de desapontar essas pessoas, ela pode estar com medo de tomar ações que prejudiquem essas pessoas, que decepcione essas pessoas, ou que ela perca dinheiro, tá? É o legado dela. Então, assim, ela vê essas pessoas com certa importância, legado, né? Então, é aquilo que você vai deixar aqui na Terra, né? São seus filhos, né? Aquilo que você construiu, aquela casa, tá? Ela vê isso com muita importância, tá? Então, ela tem medo, de alguma forma, de tomar atitudes importantes em relação a você e desestabilizar esse legado dela, ou ela ser reprovada na atitude que ela tomou. Ela tem medo, inclusive, no caso do reflexo, para alguns casos, ela já pode ter tomado ações com você que priorizaram esse 10 de ouros, tá? Para alguns casos, ela tem medo de te procurar e você tratá-la com a mesma desvalorização que ela tratou você antes, tá? Então, se ela te embromou, se ela não foi honesta, se ela não foi bacana, se ela te cortou de uma forma que você não merecia, tá? Essa pessoa, ela te vê com grande valor, mas ela pode não ter demonstrado esse valor para você. E ela tá com medo de te procurar, também tem um pouco a ver com o que saiu na primeira leitura. Ela tá com medo de te procurar e você desvalorizá-la. Ou você tratá-la da mesma forma que ela tratou você antes, tá? O que mais a respeito desse reflexo? O que mais eu poderia falar disso aqui? Ela se olha no espelho. Tem um pouco a ver com o espelho. Eu acho que também tem isso, tá? Ela tem muito medo de tomar uma atitude que mexa com esse 10 de ouros. Então, de alguma forma, essa relação de vocês mexe ou é desafiadora em relação a esse legado dela, e depois ela não conseguir se olhar no espelho, sabe? Ela não conseguir lidar com ela mesma. Como é que ela vai ficar depois que ela decepcionou essas pessoas, sabe? Isso é muito profundo, né? Eu não sei se ela chega nesse nível de pensamento, né? Essa pessoa que você trouxe para cá. Mas sabe aquela coisa? Aí agora que eu tomei essa atitude, vou dar um exemplo prático que eu acho que eu não estou conseguindo me explicar do que eu estou sentindo aqui. Vocês são um triângulo amoroso, tá? Essa pessoa tem um relacionamento e ela tem que largar esse relacionamento para ficar com você. E aí ela toma a atitude de largar isso, que ela já tem, para construir algo contigo.
ela está com medo de ser rejeitada ou de ser mal vista por essas pessoas que ela teoricamente vai estar deixando para trás. E ela está com medo de não conseguir conviver com essa decisão. Ela não conseguir nem se olhar no espelho, nem se aceitar. Meu Deus, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude... Ela, de uma certa forma, se arrepender daquilo que ela está decidindo. E aí já era, porque ela já decidiu, já botou em xeque esse legado dela, já envolveu você nisso, né? Então, tem caminho para voltar atrás? Talvez não tenha, né? Então, como é que eu vou me olhar no espelho depois disso que eu fiz? Será que eu vou estar bem com essa minha decisão? Será que eu vou ficar bem com esse olhar de julgamento? Elas estão olhando para a gente aqui com ar de julgamento danado, né? Eu vou ser julgado por essas pessoas. Será que eu vou ficar bem sendo julgado por essas pessoas? Porque são pessoas importantes para ela, é o legado dela. Tá certo? Então, como é que eu vou conseguir conviver com isso? Vou ficar satisfeito com essa decisão? É realmente o que eu quero? Tem caminho de volta se eu me arrepender? Tem um pouco disso aqui, tá? Eu não sei se essa pessoa alcança esse nível de profundidade. É muito profundo realmente. Mas isso pode explicar, por exemplo, por que ela não reduziu a distância geográfica. Isso pode explicar por que ela, de alguma forma, escolheu o trabalho dela e não escolheu ficar com você. Sabe? São várias possibilidades aqui. Várias possibilidades. Dela não ter ficado com você porque ela já está há muito tempo batalhando para passar nesse concurso, então ela teria que se desvincular de estudar para poder estar contigo. Não, mas isso aqui é o que eu quero para a minha vida, né? Eu parei de trabalhar para estudar para concurso, sabe? Uma coisa nesse nível, com um nível de importância grande para essa pessoa. Para você pode não ser importante para você, pode não ser importante para mim, mas para ela tem 10 moedas de importância, né? Então ela estaria deixando, seja lá o que for, que tem 10 moedas de importância para trás, para tomar uma decisão em relação a vocês. Será que ela ia conseguir conviver com as consequências dessa decisão, né? E aí, depois que decidiu, é decisão tomada, acabou, tem volta. Vai ficar feliz com aquilo que decidiu? Tem uma insegurança aqui, um receio de tomar uma atitude, uma decisão errada. E depois não conseguir conviver com o julgamento alheio. Nem o auto-julgamento. O julgamento dos outros e o julgamento que ela vai ter quando ela olha para o espelho. Será que essa pessoa aprofunda tudo isso? Vamos ver aqui o que mais. Então, aqui tem medo de decidir. Medo de se posicionar. Se você está num triângulo amoroso com essa pessoa, eu sinto lhe trazer essas notícias. Essa pessoa não tem tanta certeza assim se ela vai ficar com você, tá? Não tem. Se ela tá te prometendo que vai se separar, que vai, tá? Essa certeza ela não tem. Ela tem muito medo de tomar essa atitude, tá? E de depois não conseguir lidar com as consequências disso. Por ela e pelos outros. Pelo julgamento dela mesma e pelo julgamento dos outros. Para alguns casos, essa atitude já foi tomada. E a atitude foi contra você. Essa pessoa resolveu persistir no 10 de ouros que ela já tinha, mas ela pode estar intencionada a procurar você, ela pode estar com medo de te procurar e você dá uma invertida nela, você oferecer para ela talvez ou a mesma humilhação, ou o mesmo corte, ou mesmo fora que ela já ofereceu antes para você. Aí vem o reflexo. Você tem que adaptar a sua situação. Ou pode ser as duas coisas, né? Uma coisa não impede a outra. Consulente 2.
Consulente 2, medos dessa pessoa em relação ao consulente 2. Rainha de Ouros. Sai mais uma vez. É logo a primeira carta. Pajem de Ouros. Essa pessoa sente que tem que se desculpar com você por alguma coisa que ela fez. Então, para alguns casos, essa atitude de abdicar daquilo que vocês tinham em prol do 10 de Ouros que ela já tinha, já aconteceu, tá? E ela fez isso de uma forma extremamente desvalorizante para você. Sendo que ela sabe que você é uma pessoa de valor. Ela foi injusta, ela merecia ter tratado você melhor. Inclusive, você é muito digno ou digna de viver uma relação firme com alguém, estável, bacana, saudável, né? Que ela pode não ter te oferecido. Ela gostaria de se desculpar. Ela tem medo de não ter a oportunidade de se desculpar. E de não ter a oportunidade de, nesse diálogo em que ela quer se desculpar com você, ela não ser capaz de mostrar para você como que você é bacana, como que você tem valor, né? Porque ela pode ter deixado isso em débito antes e agora ela quer fazer melhor, ela quer mostrar, né? Não, você entendeu que eu te desvalorizava? Não era bem isso. Eu sei do teu valor. Então, ela teve atitudes, né, indiferentes ao teu valor. De repente dizer que teve a sorte de te conhecer, de repente mesmo não ficando na tua vida. Por quê? Porque isso foi desastroso, né? A carta da Torre. Essa pessoa pode ter mexido muito com você, com a tua vida, com a tua cabeça, com as tuas expectativas. Muito sofrimento. 3 de espadas, tá? Essa pessoa, ela tem medo de ter te desabado, tá? Ela é uma pessoa que ela enxerga muito valor em você, mas ela de alguma forma, ou ela anulou isso, pelo menos para a tua visão, ou ela não demonstrou isso de forma nenhuma. Ela tem muito medo de ter exagero, tá? Mas de ter te destruído, sabe? De ter desabado essa tua torre, de ter feito muito, muito mal a você, muito, tá? Talvez não seja exagero. Algumas pessoas aqui saíram extremamente abalados dessa relação, dessa situação, a ponto de precisar de ajuda terapêutica. Isso aqui é grave, tá? Ela tem medo de ter feito isso com você, de ter mexido com o teu emocional, com a tua cabeça, com a tua autoestima, com a tua autovalorização, a ponto de você ter dificuldade de se erguer. Tá? Ela tem medo de ter causado isso em você, tá? Por atitudes imaturas, por atitudes infantis, por atitudes demoradas, ações demoradas, iniciativas demoradas, de alguma forma, tá? Em que você ficou esperando por muito tempo e pode ter saído dessa situação se sentindo extremamente desvalorizado. Ela tem consciência de que fez você sofrer muito, te magoou bastante. Você, uma pessoa de valor. Ou seja, você não merecia as ações dela. Então, ela tem um medo, primeiro, de você não ser capaz, apesar dela ver você como uma rainha de ouros, que é uma rainha altruísta pra caramba e tal, paciente, que você, no auge da sua paciência, não seja capaz de perdoá-la, tamanho mal-estar que ela deixou entre vocês. Né? Tamanho desabamento emocional que ela causou em você, você não ser capaz de perdoá-la. Essa pessoa tem medo de você nunca perdoá-la.
Ela tem medo de ter feito mal a você, que você nunca consiga se recuperar daquilo. E que você deixe, de alguma forma, de ver o real valor que você tem enquanto pessoa, porque não era isso que ela queria que você entendesse. Ela também vê muito valor em você, mas ela não soube demonstrar isso. Ou com atitudes, com ações, com decisões, seja lá o que for. Ela tem medo de você, por conta desse mal-estar, nunca dar a oportunidade de um diálogo a ela, para que ela possa se desculpar com você. Mesmo você sendo a pessoa boa que você é, tudo tem limite. Tudo tem limite. Ela sabe que ela passou do limite aqui. Aí vem a história do reflexo da invertida. Tá? Essa pessoa tem medo de entrar em contato com você porque ela não sabe o que esperar dessa conversa. Mas não é porque ela acha que você é ruim, não. É porque ela acha que ela foi ruim para você. Ela foi ruim. Vamos lá. Consulente 2, medos dessa pessoa em relação ao consulente 2. Sai, bichinho. Daqui a pouco tá entrando na minha boca. Saudade, nostalgia. Tem medo de nunca te esquecer. Sabe que não te valorizou, não vou ficar me repetindo, tá? Ela tem muito medo de você ter uma sensação, né, de injustiça. A injustiça aqui é clara, né? A gente tem a balança aqui. E o pior, ele se satisfazendo com as moedinhas. Né? Assim, dela nunca ter a oportunidade, né? Isso aqui para mim é coisa que já passou, tá? Saiu 6 de copas. A oportunidade de mostrar para você que você é uma pessoa de muito valor, mesmo ela não tendo demonstrado isso de forma equivalente, né? Que você não é uma pessoa que merece migalha, você não é uma pessoa que merece aceitar qualquer coisa. Que você não fique com esse pensamento. Ela tem muito medo de ter, sabe, mexido com você a esse ponto, com o teu emocional a esse ponto, a ponto inclusive de você esquecer as coisas boas que vocês viveram diante das injustiças que ela causou aqui. Ou você ficar achando que os momentos bons que vocês tiveram foram só migalhas, porque ela não enxerga dessa forma. Ela vê a importância, 10 de ouros, nos momentos que vocês tiveram, mas ela é consciente de que de alguma forma ela não foi justa com você. Imatura, infantil, despreparada para tomar decisões, né? Uma pessoa que podia tomar um monte de decisão torta, tá? Você se dedicou mais do que ela. Então, ela não quer de forma nenhuma que você ache, né, que você pense com arrependimento, sabe? Ah, eu me dediquei muito, essa pessoa não merecia, eu gastei o meu tempo com essa pessoa. Nunca foi intenção dela que você sentisse que estava recebendo sua migalha. Mas ela tem consciência de que pode ter sido isso que você ficou pensando. A ponto, inclusive, de enxergar aqueles momentos maravilhosos que vocês tiveram como algo de pouco valor. Né? Então, essa pessoa pensa, né? Ela lembra de você com muito carinho, ela tem muita saudade da troca afetiva que vocês tinham, que pode ter sido só por distância ou pode ter sido uma coisa presencial, né? Então, vocês podem ter se gostado muito presencialmente, inclusive. Ela lembra disso com tristeza, com dor. E ela sabe que você também pode sentir dor, muita tristeza, quando você tem essas lembranças, tá?
E essas lembranças significam muito para ela. 10 de ouros, ela gostaria que continuasse significando muito para você, mas ela tem muito medo que você, pelos erros dela, passe a enxergar essas lembranças como migalhas, como algo que não teve valor nenhum, porque para ela teve muito valor, mesmo ela tomando decisões equivocadas aqui, tá? Essa pessoa tem medo de como você ficou depois que ela passou na tua vida, sabe? Das consequências e do resultado que ela causou em você. O louco. Uma pessoa inconsequente e irresponsável. Você foi pego de surpresa, a carta da torre, estando com essa pessoa projetando 10 moedas de ouro e recebendo um louco na tua vida. Inconsequente, com comportamento de risco, tá? Você pode ter se jogado de cabeça e essa pessoa só te ofereceu as moedinhas. Essa pessoa tem medo que você pense que ela é uma irresponsável, que ela é uma louca, que ela agiu com você, né? Só para se divertir, só para curtir. Ela tem medo de que você pense isso, de que você nunca foi valorizado por ela, quando na verdade ela sempre te valorizou, mas não foi capaz ou não quis te oferecer o 10 de ouros que você merecia viver com ela. Então ela tem consciência disso. Ela tem consciência que o comportamento que ela apresentou nessa situação foi de uma quebra de expectativa absurda para você. Ela tem medo de você não se recuperar disso nunca. Sabe? Como se ela tivesse sido um divisor de águas. Tipo, a partir de hoje, o consulente 2 nunca mais vai olhar ninguém como ela olhava antes. Vai ficar com o pé atrás com todo mundo que aparecer. Vai ter dificuldade de recomeçar, a carta 0. Vai ter muita dificuldade de recomeçar, de se arriscar no amor novamente, porque vai estar muito ferido após essa interação. Não te ferisse, né? Se tem todo esse critério, toda essa preocupação, se vê todo esse valor, por que que feriu? Desculpa, mas eu tenho que analisar, tô me questionando, né? Por que que feriu? Por que que abalou? Se na verdade via tanto valor, tinha uma troca afetiva tão bacana. Por que que embromou? Não é isso? Hein, gente? Que loucura é essa? Cavaleiro de Ouros novamente. Embromou. Não estou falando isso à toa, né? Tá saindo praticamente a carta da minha boca. Imaturo, lerdo, difícil de agir, difícil de tomar uma decisão, difícil de se movimentar, difícil de oferecer valor. Nessa leitura, essa pessoa está de costas para você. De costas. Essa pessoa vivia momentos magníficos com você, tá? De uma troca afetiva saudável, bonita, sabe? De uma conexão bonita, afetiva, mas estava sempre parada na hora de se movimentar, tomar decisão, tomar uma atitude. Aqui teve muita embromação, teve muita espera. Uma embromação, uma lentidão, uma dificuldade de tomar decisões e atitudes que te magoaram profundamente. Ela tem muito medo, tá? De você, a partir de agora, ficar achando que todo mundo é como ela. Todo mundo é lerdo, todo mundo... Não é um 2 de ouros, mas é uma pessoa em cima do muro. Né? Uma pessoa que não decide nada, fica embromando, não toma uma atitude, pensa mais no julgamento do outro do que, né, em fazer aquilo que tem que ser feito.
via muito valor em você, mas não necessariamente demonstrou isso com clareza. Isso pode ter te magoado muito. Ela tem muito medo de você começar a pensar dela de uma forma tão dolorosa, tão ruim, daquilo que vocês viveram, que você esqueça a beleza dos momentos que vocês viveram. Você comece a ver aquilo como migalha. E que ela não tenha, de alguma forma, a oportunidade de conversar com você sobre isso. Porque nessa conversa, ela tem intenção de demonstrar para você que ela vê muito valor em você, mesmo ela tendo deixado a impressão que não, tá? Mas é uma pessoa lerda demais para agir. Muito lerda. E ela tem uma preocupação com o rastro do que ela deixou na tua vida, depois que ela saiu da tua vida. Se você ficou muito destruído, muito abalado, muito ferido, muito negativo no sentido de estar extremamente criterioso com qualquer pessoa que aparece na tua vida agora, a ponto de você ficar o tempo todo analisando o que a pessoa está te oferecendo, ou ficar com medo de se arriscar numa nova história por causa disso. Tá? E que tudo isso vem, né, todas essas atitudes dela com você, que foram, na opinião dela, desastrosas. A pessoa foi um desastre ambulante na sua vida. Ela se enxerga dessa forma, tá? Ela foi, assim, um tornado, um tsunami, né? Uma coisa desastrosa, tá? E que todo esse desastre que ela causou na sua vida, segundo ela, ou que ela pode ter causado, vem do fato de que ela é uma pessoa que não consegue tomar decisões e bater o martelo, tipo, né, deixar coisas para trás, coisas que são importantes, ou enfrentar pessoas que são importantes para ela. Ela não consegue lidar com a ideia de ter que ser julgada por essas pessoas depois, nem do auto-julgamento dela. Né? Como que eu vou ficar depois disso? Como que eu vou lidar com as consequências? E com isso, ela carregou você junto, nesse medo, tá? Ela tem medo também de nunca conseguir esquecer as coisas boas que vocês viveram, porque as lembranças boas de vocês, ela tem com dor. Então, aquilo que vocês viveram, ela lembra com dor. Com sofrimento. E ela tem medo de alguma forma de você também se sentir dessa forma. Só que aqui não é o sofrimento, aqui é a migalha, né? Você lembrar achando que aquilo foram apenas migalhas. Então, você enxergar aquilo que vocês viveram de bom como algo de pouco valor. Quando, na verdade, para ela teve muito valor. Mesmo ela não investindo, mesmo ela não demonstrando. Tá certo? É isso. Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.